Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de comédia de aventura e animação de 2013 e 2020. Os Croods. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme começa no mundo pré-histórico. Os Croods, uma família de neandertais que passa seus dias se escondendo na caverna para evitar predadores. Depois que seus vizinhos foram exterminados por doenças e vários tipos de feras, os Croods ficaram completamente isolados e tiveram que se defender completamente. Depois de 3 dias inteiros preso na caverna, Grug sai de manhã cedo para buscar comida. Para tornar o ambiente seguro, Grug expulsa os cachorrinhos que dormiam do lado de fora. Mas enquanto ele faz isso, Eep, a filha mais velha, sai da caverna e começa a reclamar por ter ficado presa por tanto tempo. Grug a ignora e começa a brigar com ela por ir embora antes de dizer que é seguro. Só então Sandy, a caçula, também sai da caverna e começa a lutar com um mosquito gigante, forçando sua mãe Uga a também sair para ajudá-la. Com praticamente toda a família do lado de fora, Grug desiste de verificar se é seguro e pede Tunk, o imbecil filho do meio, também sair da caverna. Com apenas a vovó desaparecida, Uga chama sua mãe para sair e, juntos, os Croods entram em formação e saem para caçar seu café da manhã. Depois de alguns quilômetros de busca, os Croods encontram o ninho de um pássaro pré-histórico e decidem pegar seu ovo. Aproveitando que o pássaro está ocupado perseguindo alguns cachorros que também querem o ovo, Grug diz a Tunk para pegar o ovo, mas quando ele tenta correr, o pássaro acerta com seu chifre que faz o menino voar para longe. O pássaro pega seu ovo e corre de volta para o ninho com ele. Mas nesse momento Uga solta a Sandy e juntos tentam tirar o ovo da boca do animal. No meio de todo esse caos, 2 lêmures atrapalham e derrubam o pássaro, roubando o ovo das mãos de Uga. Para garantir sua comida, a vovó entra em cena e derruba os lêmures com seu cajado. Mas outros da mesma espécie se juntam para derrubar a velha e recuperar o ovo. Para evitar que eles escapem, Eep Cornerst Lemurs rouba o ovo e corre de volta para a caverna. Mas no meio do caminho alguns morcegos tentam tirar a comida da mão dela, obrigando a menina a jogá-la para o pai. Com o ovo na mão, Grug corre livre em direção à caverna, mas quando estão quase lá, Tunk tropeça na cauda de um gigantesco predador que começa a persegui-los. Agora que toda sua família está em risco, Grug acelera o mais rápido que pode e coloca todos em um mamute, fazendo com que o animal colossal também seja perseguido pelo predador. O mamute esmaga o predador contra a parede e continua correndo, mas acaba batendo com a cabeça, jogando todos os Croods para o alto. Depois que Grug pega o ovo, os Croods podem finalmente comer, mas com tantas bocas em uma única fonte de alimento, certamente não seria suficiente. Ao perceber que está escurecendo, Grug manda todos voltarem para a caverna, mas ao invés de obedecer, Eep escala as rochas para assistir o pôr do sol, obrigando seu pai a ir atrás dela. Enquanto Eep está em cima da árvore olhando para o horizonte, Grug sai da caverna e começa a chamar pela garota. Mas uma criatura predatória ouve seus gritos e o ataca. Não querendo deixar Eep para trás, o pai joga uma pedra que atinge a criatura bem no rosto e ela rola, dando a Eep tempo suficiente para descer e eles entram no covil. De volta a casa, Grug começa a repreender a filha por se colocar em risco. Mas querendo evitar uma discussão entre os dois, Uga interrompe o marido e pede que ele conte uma história para ela. Louco como sempre, Grug aproveita para contar uma história catastrófica para dizer que a curiosidade é perigosa, deixando a família completamente amedrontada. Depois da história, todos se deitam e dormem pacificamente, mas no meio da noite Eep acorda com sons estranhos do lado de fora e encontra algo que nunca viu antes, a luz de uma tocha. Sem saber o que é, Eep perde muito tempo tentando capturá-lo, mas finalmente percebe que está vindo da caverna e mesmo estando sozinho retira a rocha protetora para ver do que se trata. Do lado de fora, Eep vê a fonte da luz se afastando e decide persegui-la. Depois de algum tempo seguindo a luz, a menina vê a sombra de uma criatura com chifres e tem a ideia de jogar uma pedra, mas nada acontece e a sombra desaparece logo em seguida. A curiosa Eep sobe a montanha, onde finalmente encontra a tocha que emitia aquela luz, mas enquanto a rapariga observa a fuligem e tenta tocar na chama, o estranho de máscara de furo nota a sua presença e levanta-se para observar. Mas Eep percebe a presença do perseguidor e o acerta com um ataque de judô. Com o estrangeiro Tigrond, Eep pega uma roca super pesada e ameaça jogar em cima dele, mas desiste de atacá-lo quando o garoto tira a máscara, revelando-se um cara, um humano. Quando ela percebe que aquele cara também é humano, come e deixa cair a pedra que cai bem no pé do menino, fazendo-o gritar de dor. Para não chamar a atenção dos predadores, Eep tapa a boca de cara que, sem saber o que está fazendo, acerta bem no rosto, conseguindo se livrar. Como nunca tinha visto alguém como ele antes,
A menina começa a analisar e sentir o cheiro do estranho, levando um susto ao encontrar no cinto uma preguiça de estimação que fica segurando o seu cinto. Enquanto Kara e Ep estão discutindo, Grug acorda com o luar em seu rosto e percebe que não apenas a entrada da caverna está desprotegida, mas Ep também se foi. Para salvar sua filha, Greg supera seu medo do escuro e sai da caverna no meio da noite para tentar encontrá-la. Enquanto ele procura sua filha, a garota está no topo da montanha em uma disputa com o cara pela tocha, mas quando descobre que ele também odeia o escuro, ela decide deixá-lo com o fogo, pois ainda deseja ter uma tocha. Ep tenta obrigá-lo a fazer um para ela, mas o cara diz que eles não têm tempo e precisam sair de lá o mais rápido possível porque o mundo está acabando. Segundo o cara, de onde ele veio, a terra começou a tremer e se abrir, fazendo com que tudo e todos caíssem em um fizer com um grande mar de lava. Como este lugar não é seguro, o cara diz que eles precisam ir para Igergrond e convida Eva para ir com ele para uma montanha onde eles estarão seguros, mas ele se recusa porque ela não pode deixar sua família para trás. Assim que Ep rejeita o convite, o cara entrega a ela uma concha para que ela possa se comunicar de longe e decide seguir seu caminho. No meio da escuridão, seu pai a encontra e a castiga por sair sozinha. Furiosa, a menina volta para casa para encontrar toda sua família preocupada e tentando acalmá-los explica o ocorrido. Depois de contar sobre o cara, Ep pega a casca e sopra para tentar chamá-lo, mas com medo do barulho, o resto da família joga o objeto no chão e o quebra em vários pedaços pequenos. Nesse momento o chão começa a tremer e um rumble ensurdecedor vem do subsolo. Após o barulho, o chão se divide ao meio e a rachadura fica cada vez maior. Grug tenta proteger sua família ordenando que voltem correndo para a caverna, mas tem que atirar uma pedra para detê-los ao perceber que uma rocha colossal vai desabar bem em cima deles. À medida que a rocha cai, uma nuvem de poeira sobe no ar cobrindo toda a família. Depois de todo esse caos, os Crowds se levantam e percebem que a caverna em que viveram por gerações foi completamente destruída. Enquanto todos estão de luto por sua casa, Ep vê que o terremoto abriu um novo bioma no horizonte e tenta pular para explorá-lo, mas Grug assegura dizendo que este lugar pode ser perigoso. Só então aquele mesmo predador de antes se aparece e os prende contra o penhasco, obrigando a família a pular no abismo, caindo direto no meio de uma floresta. Sem caminho de volta, os Crowds seguem em frente para tentar encontrar outra caverna, encontrando pelo caminho várias criaturas magníficas que nunca viram antes. Depois de passar um dia inteiro caminhando pela floresta, os Crowds encontram um grupo de primatas e Grug tenta assustá-los, mas os macacos não se intimidam e começam a espancá-lo. De repente, os primatas começam a correr e Grug se gaba de tê-los afugentado. Até que ele percebe a presença de algum tipo de tigre gigante com dentes de sabre logo atrás dele. Para proteger sua família que está presa, Grug tenta mais uma vez jogar uma pedra na fera, mas o dente de sabre consegue se defender com facilidade. Com Noer e Turrum, os Crowds escalam um tronco que na verdade é uma criatura enorme que os leva em um avião. Mesmo assim, o felino continua perseguindo seus alvos até que uma misteriosa sombra aparece no chão, fazendo com que ele fuja desesperadamente. Sem entender por que o dente de sabre escapou, a família apenas observa uma nuvem de pássaros se aproximando, mas entra em pânico ao ver que os pássaros comem a carcaça de uma baleia em questão de segundos. Sabendo que não há nada que eles possam fazer para sobreviver, Ep corre para o crânio de um touro e agarra o chifre para soprar e pedir ajuda do cara. Ao ouvir o som, o cara vê a nuvem de pássaros sanguinários e corre desesperadamente para ajudá-los. Ele chega até os Crowds e faz algumas faíscas com fricção e consegue acender uma tocha no último segundo, repelindo todos os pássaros que se esquivam do fogo. Depois que a horda de pássaros vai embora, os Crowds ficam com medo do cara e tentam intimidá-lo de alguma forma. Mas como ele lidou com os homens das cavernas antes, o cara diz que pode tirar a vida deles. Todo desesperado, Ep diz a ele que aqueles são sua família e os apresenta ao estranho, mas curioso sobre o incêndio, os Crowds o ignoram e tentam interagir com a tocha. Desajeitado como sempre, Tunk acaba deixando cair uma faísca em seu macacão que começa a pegar fogo por causa da graxa. Pensando que as chamas o estão mordendo, o gênio corre até a grama alta e seca para ver se o fogo vai apagar, mas como é óbvio, isso só serve para provocar um incêndio generalizado. No meio das chamas, uma espiga de milho gigante pega fogo e começa a voar como um foguete, levando todos embora numa velocidade absurda, mas depois de alguns metros eles batem em uma árvore e caem do milho, fazendo com que o objeto voe para o céu e exploda, causando um incrível show de fogos de artifício que vira chuva de pipoca. Depois de passar a noite enterrado, o cara finalmente consegue sair debaixo da montanha de pipoca e decide continuar seu plano de seguir em direção à montanha.
mas Epo persegue e se recusa a deixá-lo ir, transformando-o em prisioneiro. Quando Grug vê isso, ele pede a Epo para deixá-lo ir, mas ela e vovó argumentam que ele e o fogo podem ser úteis na busca pela nova caverna. Convencido por eles, o pai coloca o menino dentro de um tronco oco e começa a carregá-lo em outra direção, mas o rapaz diz que eles devem ir até aquela montanha porque, além de ter várias cavernas, é o lugar mais seguro possível. Embora os outros Croods estejam convencidos por sua promessa principal, Grug permanece indiferente e continua caminhando, mas ao ver o terreno se quebrando bem à sua frente, muda de ideia e decide rumar para a montanha. Juntos, o cara e os Croods passam o dia inteiro caminhando até encontrar outro pássaro sozinho no meio do avião. Como todos estão com fome, Grug decide que eles vão tentar pegar o ovo do pássaro como fizeram no dia anterior, mas como Epo está de castigo e as outras mulheres estão cansadas, ele acha que vão sozinhos desta vez. Enquanto Tunk corre com o ovo, Grug persegue o pássaro tentando distraí-lo. No entanto, o animal consegue facilmente recuperar seu ovo e cruza Tunk com um movimento de luta livre. Para a sorte deles, quando o pássaro joga o menino no chão, ele esmaga um escorpião que fica grudado em sua roupa. Famintos Croods comem o aracnídeo, mas como o animal é muito pequeno, a vovó não fica satisfeita e tenta comer Tunk. Enquanto o Bruto separa os dois, Cinto aproveita a distração para tentar rolar o malão de cara, mas Epo percebe qual é o plano e o impede de escapar. Quando a garota pergunta para onde ele está indo, o cara diz que está com fome e que se ela o soltar ele vai ensinar uma nova técnica de caça. Acreditando em sua promessa, Epo ajuda a sair do tronco e juntos eles armam uma armadilha que ela nunca viu antes. Com o sistema pronto, Epo e cara montam um pássaro de folhas para tentar atrair o pássaro. Mas quando o animal está prestes a pisar na armadilha, eles se enroscam e acabam acertando o rosto do pássaro com as folhas. Deixando-o furioso, o pássaro agarra as folhas que o cara está segurando e as joga fora, fazendo-o cair de volta no tronco. Sozinha, Epo começa a correr enquanto é perseguida pelo pássaro, mas depois de algum tempo fugindo, ela tem a ideia de ir em direção à armadilha, fazendo com que o pássaro seja pego na armadilha. Com o animal imobilizado, o cara acende uma fogueira e eles assam o pássaro colossal, tendo a primeira refeição decente de suas vidas. Ao ver sua família comendo bem pela primeira vez graças a cara, Grug começa a se sentir inferior e, percebendo que esse Uga tenta distraí-lo pedindo que conte uma história. Ainda chateado, Grug se reúne com sua família para contar a história de uma tigresa desobediente que saiu da caverna à noite, uma clara referência a Epo. No final da história, o pai diz que todos saíram da caverna para uma caminhada até a montanha. Mas como em todos os seus contos, todos são eliminados no final. Surpreso com o final da história, Cara diz que seus tales costumam terminar de forma diferente e os Croods se reúnem ao seu redor curiosos para ouvir a história. Ao contrário do Grugs, em Kara's Story, o protagonista vai até um penhasco e voa para o amanhã, um lugar mágico onde tudo é melhor. Achando a história chata, Grug diz que o amanhã não existe e é impossível de alcançar. Mas Cara afirma que existe e é para onde ele quer ir. Com ciúmes de que sua família gostou da história, Grug manda todos dormirem para que ele possa continuar procurando a caverna no dia seguinte. Enquanto eles dormem, os continentes continuam se separando e uma enorme cratera se abre bem ao lado deles, com Cara quase caindo no abismo. Sem tempo a perder, os Croods continuam avançando em direção à montanha. Mas ao passarem por uma área que antes estava debaixo d'água, Epo acaba jogando o cara direto em algum coral rochoso. Grug tenta ir atrás para agarrá-lo, mas como está descalço acaba furando os pés nas pedras pontiagudas. Como nenhum dos Croods consegue pisar no coral, Cara aproveita os sapatos e corre solto nas pedras, mas depois de alguns metros ouve a família chorando de dor tentando andar naquele terreno acidentado e resolve voltar para socorrê-los. Antes de começar a fazer sapatos para eles, Cara obriga a Grug a jogar o tronco fora e garantir que agora seja tratado como um membro da família. Depois que eles aceitam, o cara usa os materiais circundantes para fazer sapatos para que possam continuar sua jornada com a ajuda do menino. Os Croods continuam a dirigir-se para a montanha, mas desta vez conseguem ultrapassar os obstáculos com muito mais facilidade, graças às ideias do novo membro do grupo. Depois de uma longa caminhada, os Croods finalmente se aproximam da montanha. Mas antes de alcançá-la devem passar pelo labirinto rochoso. Cara diz que é mais rápido se eles se separarem e entregar a eles uma concha de sinalização para que possam se encontrar. Mas Grug acha que isso é uma má ideia e se recusa a se separar de sua família. Enquanto Grug reclama, o terremoto finalmente os atinge, fazendo-os cair em lugares diferentes no labirinto. Neste lugar,
Cada um deles segue um caminho diferente. Sandigra e Uga atravessam uma floresta de plantas carnívoras enquanto Iep e Kara têm um momento romântico. Depois de algum tempo, caminhando, todos conseguem chegar à saída do labirinto. Menos Grug, que continua soprando sua concha completamente perdida nas pedras. Enquanto eles montam acampamento em uma árvore, Uga vai resgatar Grug do labirinto. Mas quando eles voltam, o cabeça dura prefere ficar sozinho no chão da floresta, recusando-se a ficar em algo que o cara construiu. Depois que Uga se junta a eles, o cara convida os Croats para ver algo novo e os leva até o topo da árvore. Uma vez que o cara deles apaga a tocha e mostra o que eles perderam em todos esses anos vivendo nas cavernas, a incrível beleza do céu noturno, ciumento de que tudo que o cara faz é mais interessante, Grug volta às raízes da árvore e passa a noite pensando em como se provar. Ao amanhecer, eles descem da árvore e procuram por Grug até encontrá-lo completamente louco tentando ser cara. Depois de conseguirem convencê-lo a parar com essa loucura, os Croats voltaram a sua jornada em direção à montanha enquanto o chão continuava a ceder atrás deles. Com medo, Grug tenta levar sua família para uma caverna, mas Iep se recusa e diz a eles que todos decidiram ir amanhã com o cara. Furioso por ter sido trocado, Grug fica cheio de raiva e começa a perseguir o cara. Mas depois de um tempo de perseguição, o cara acaba preso em uma poça de alcatrão. Já que ele não pode se mover, Grug vai com tudo para cima dele, jogando no abismo. À medida que ficam presos no alcatrão, os dois caem lentamente do penhasco até chegarem a uma poça de resina ainda maior. Enquanto Grug luta para se libertar, Kara diz que é inútil porque ninguém pode sair. Neste ponto, o cara diz a ele que toda a sua família foi eliminada depois de passar dias presa no alcatrão, mas que antes de partirem, eles disseram a ele para nunca parar de procurar o amanhã. Sabendo que Kara passou, Grug se arrepende de tudo e pede desculpas pela forma como agiu. Nesse ponto, eles ouvem o tigre dente de sabre se aproximando e o cara tem uma ideia. Ele pede cinto para construir um dente de sabre com plantas e de dentro do alcatrão eles controlam o boneco para atrair o felino. Mas desta vez não funciona. Percebendo que o dente de sabre não está interessado, Grug agarra o boneco e começa a controlá-lo para fazê-lo parecer uma presa assustada. O tigre corre até eles e puxa o boneco com toda a sua força puxando-os para fora do alcatrão. Mas quando ele percebe que foi enganado, o dente de sabre fica furioso e vai com tudo para cima deles. Mas fica com o rabo preso no alcatrão e é jogado longe pela força elástica da resina. Nesse ponto, eles são recebidos pelos Croats, que estão felizes por estarem bem, mas não têm tempo para comemorar, pois o terremoto os atinge mais uma vez, quebrando o chão sob eles. Mostrando que aprendeu a lição, Grug diz que é hora deles irem embora e pede para Kara levá-los para amanhã. Juntos, os Croats sobem o topo da montanha e chegam em um avião coberto por nuvens o tão esperado amanhã. Nesse momento, o terremoto os atinge mais uma vez e se a família corre desesperadamente para seu objetivo, o terreno se quebra bem na frente deles impedindo a família de continuar sua jornada. Sem saída, Uga diz que é perigoso ficar lá e que eles devem voltar para a caverna, mas Grug se recusa e decide que os levará para amanhã. Grug tem a ideia de usar sua força para jogá-los para o outro lado e é exatamente isso que ele faz com o cara. Depois que o cara é jogado, os Croats ficam apreensivos sem saber se ele está bem até que depois de alguns segundos o cara explode seu projétil sinalizando que está seguro. Ao verem que ele conseguiu chegar do outro lado, a família se tranquiliza e Grug decide seguir em frente com o plano, jogando Tunk e o resto da família para amanhã, deixando apenas Iep. Quando o pai tenta expulsá-la, a menina se recusa a ir e diz que ainda tem muito o que falar, mas Grug abraça e diz que a única coisa que quer falar é que a ama. Sabendo que não vai fazer isso para um outro lado, Grug pede desculpas por ser um péssimo pai e se despede naquele momento em que o chão treme. Novamente Grug pega Iep em seus braços e a joga para o outro lado. Quando todos estão seguros, o chão desmorona novamente e Grug corre para uma caverna para evitar ser esmagado pelas rochas. Na caverna escura, Grug pega algumas pedras e tenta fazer o fogo com fricção. Conseguindo acender uma tocha pela primeira vez, feliz por ter aprendido a droga, passa a comemorar com a família até se lembrar que está sozinho. Como última homenagem, ele pega um pouco de óxido de ferro e faz um desenho na pedra de toda sua família reunida, inclusive Kara. Assim que ele termina o desenho, outro terremoto acontece e o derruba no chão, apagando a tocha. Quando ele se levanta e reacende o fogo, ele percebe que o dente de sabre está logo atrás dele. Grug, preso, tenta assustar o tigre com chamas, mas o animal Rajing consegue extinguir sua tocha com um único suspiro. Nesse momento, um pedregulho gigante se quebra, causando um estrondo que deixa o tigre tão assustado que ele mesmo reacende a tocha. Aterrorizado,
O Sabatot se aconchega e se deita em cima do Grug dormindo em seu colo. Aceitando o fim, Grug apenas fica sentado enquanto acaricia o tigre, mas quando ouve o som de uma concha vindo do outro lado, ele se levanta em desespero e pensando que sua família está em perigo começa a tuncar uma maneira de fazer a travessia. Depois de um tempo pensando, Grug finalmente tem uma ideia. Junto com o dente de sabre ele pega parte do esqueleto de uma baleia e encharca com alcatrão. Depois disso ele vai até o topo da montanha e atrai a atenção dos pássaros levando-os direto para o esqueleto onde estão todos presos. Então quando tentam voar para longe das Falling Rocks, os pássaros levantam o esqueleto. Com a ajuda de uma tocha, Grug e os pássaros rumam ao amanhã, mas no momento em que chegam à divisão entre os continentes são atingidos por uma gigantesca explosão. Sem saber se Grug está vivo, os Croods vão até a ponta do continente e continuam soprando a concha esperando por uma resposta dele. Mas ao invés disso, Grug aparece completamente descontrolado no horizonte. Depois que seu soft landing, Grug se reuniu com sua família, mas ao contrário de antes, onde havia apenas 6 Neandertais em uma caverna, os Croods agora também têm Karen, vários animais de estimação que Grug salvou. Além de chegar ao longo sonho de amanhã, meses e meses se passaram. Kara e Ep se apaixonaram e se aproximaram. Parecia que havia apenas 2 deles no mundo. Greg se preocupava com o relacionamento de sua filha com Kara porque os tornava passivos. Ele foi acalmado por sua esposa Uga. Uga disse a ele que se apaixonar era uma coisa normal e que um dia eles criariam sua própria família também. Mas Grug ainda acredita que Ep não deixaria sua família. À noite, o cara pediu a Ep para morar com ele sozinhas, sem a família dela. Ep concordou com ele. Greg ouviu a conversa secretamente e isso o incomodou. Ele saiu e parecia que viu algo lá. Na manhã seguinte, Tunk, como sempre, brincou de jogar pau com sua irmã e seus animais de estimação. Mas eles retornaram ao picado em pânico. Uga alertou sua família para fazer uma formação de assassinos. Acabou que era Grug. Ele disse animadamente à sua família para segui-lo em algum lugar. Ao chegarem lá, ficaram maravilhados com uma grande parede. Grug quebrou a parede. Sua família ficou ainda mais maravilhada porque havia muita comida. Eles fingiram que eram zumbis famintos. Depois que eles estavam cheios, Grug viu uma linda banana. Grug pensou que a banana era a comida mais deliciosa do mundo. Então ele tentou pegá-la, mas descobriu que era uma armadilha que pegou toda a família. Não muito tempo depois, algumas pessoas vieram. Eles perceberam que sua armadilha havia pegado humanos. Eles os libertaram logo e se apresentaram como uma boa família. Surpreendentemente, o cara e a Melhoria se conheciam. A Melhoria os convidou para sua casa. Cara ficou surpreso com a casa deles. A família Gold era uma família moderna. Eles apresentaram sua filha a um cara, Dawn, que também era amigo de infância de um cara. Eles pareciam próximos um do outro. Ep ficou feliz por finalmente ter uma amiga. Grug tentou colher banana novamente, mas Pio não permitiu. Pio disse a ele que eles podiam comer qualquer coisa ali, exceto banana, sem explicar porquê. Depois disso, ele deu um quarto para cada pessoa. Greg ficou desapontado porque sempre quis estar com sua família. Cada um deles gostava de seu próprio quarto. Tunk aproveitou sua janela que funcionava como TV. Sua irmã e avó também gostavam de seu próprio quarto, mas não com Grug. Ele parecia solitário. Ele acordou Uga para dizer a ela que estava sozinho. Ele não gostava desses quartos separados. Uga o acalmou. Ela disse que ele deveria tentar uma nova oportunidade e não ser conservador. A família de Peterman aparentemente não gostava da família de Grug porque eles eram incivilizados. Eles planejaram se livrar deles. Eles também planejaram tirar um cara deles e casar Dawn com um cara. No dia seguinte, eles executaram seu plano fazendo com que Kara e Dawn passassem um tempo juntos. Eles queriam que eles se apaixonassem um pelo outro. Enquanto passavam um tempo juntos, Kara ficou maravilhado com a tecnologia criada pela família de aperfeiçoamento. Ep acordou e conheceu seu pai. Grug estava irritado com o lugar moderno que havia mudado a todos, deixando-os ocupados consigo mesmos. Ep foi surpreendido por Kara que se vestia como o melhor. Ep pensou na troca de caras no telhado. Não muito tempo depois, Dawn se aproximou a Ep. Ela ficou impressionada com os ferimentos de Ep. Ep então mostrou a ela todas as feridas em seu corpo, incluindo seu dedo de amendoim. Sua família nem sabia disso. Dawn tinha ciúmes dela porque sua família não permitia que ela fizesse coisas perigosas. Sua casa era cercada por muros para deixá-la segura. Ep percebeu que este lugar era uma prisão para Dawn. Isso a lembrou do tempo em que ela não tinha permissão para sair da caverna à noite.
Então Eep levou Dawn para uma aventura fora dos muros. Dawn estava feliz e viciada nisso. Pio levou Grug para um lugar secreto. Durante a jornada, ele disse a ele que o lugar costumava ser estéril, mas com sua inteligência ele pegou todas as fontes de água da montanha e as conduziu por este lugar. Grug tentou pegar banana novamente, mas Pio não permitiu sem explicar o porquê. Quando Ga estava limpando o local, a Hop se aproximou dela. Ela deu a ela uma cesta de suprimentos. Ela forçou implicitamente que sua família fosse embora. Ga estava com raiva dela por tratá-la como uma idiota. Ao mesmo tempo, Dawn estava apreciando a visão do mundo exterior. De repente eles sofreram um acidente. A mão de Dawn se machucou por causa disso. Em uma caverna especial, Pio disse a Grug que sua esposa e filha não sabiam sobre este lugar. Era como um lugar de fuga, quando tinha problemas com a família. Ele também pressionou Grug para contar sobre seus problemas. Grug disse a ele que se sentia desconfortável na casa de Pio. Ele também se preocupava com Eep, pois tinha medo de deixar a família dela por um cara. Pio descobriu sobre isso e aproveitou a situação. Ele sugeriu o tapete para deixar o cara para que ele pudesse casar Dawn com o cara e eles fizeram um acordo. Quando Grug voltou daquele lugar, ele se aproximou de sua esposa com roupas com uma melhoria. Quando Ga estava limpando o local, a Hop se aproximou dela. Ela deu a ela uma cesta de suprimentos, que ainda estava bravo com o que aconteceu com ela antes. Contou a ele tudo sobre isso. Grug percebeu que Pio também se aproveitou dele. Ele ficou com raiva. Sua esposa disse a ele que eles precisavam se concentrar e se acalmar primeiro para tirar o cara de lá. O cara pegou Dawn e Eep, que acabaram de voltar para casa. Ele repreendeu Eep, especialmente depois que ele descobriu que a mão de Dawn foi picada por uma abelha. Ele estava bravo com ela e disse a ela que o Dawn era diferente, já que ela não era uma mulher das cavernas. Eep estava irritado com ele. Cara e Dawn foram pegos pelos pais de Dawn. Eles se juntaram a eles. Eva também se juntou a eles e mostrou-lhes seu comportamento incivilizado. Pio contou a todos sobre seu acordo com Grug, que queria se livrar do cara. Grug ficou furioso porque foi atacado e se aproveitou dele. Ele contou a todos sobre o segredo de Pio, que era seu lugar de fuga. A situação piorou. Todos descobriram sobre a mão de Dawn. Finalmente eles culparam um ao outro. Eep e o cara começaram uma discussão. Eep sentiu que não pertencia lá, então ela pediu a cara para sair com ela. Mas o cara disse a ela que este lugar era o amanhã com o qual ele sonhava. Eep ficou desapontado com ele e saiu aparentemente. Grug tinha comido todas as bananas em seu jardim. Pio ficou surpreso e em pânico. Ele foi a algum lugar imediatamente. Ele disse a eles que aquelas bananas eram para uma criatura que vinha uma vez a cada 100 meses e era esta noite. Acontece que aquela criatura era apenas um macaco. Grug riu de Pio, mas descobriu que havia tantos macacos. Então os macacos os sequestraram. Suas famílias perceberam que Cara, Grug e Pio foram sequestrados pelos macacos. Eles se sentiram tristes e em pânico. Sandy foi capaz de rastrear Grug. As famílias então procuraram Grug e os outros durante a viagem. Cara estava preocupado com Eep. Eep também estava preocupado com o cara. Eles se importavam, mas não admitiam. Cara e os outros chegaram ao local com muitos tubarões terrestres. Não muito tempo depois, o grupo daquele outro também chegou naquele local, mas Ga e Hop começaram uma discussão e caíram no rio. Grug, Pio e Cara chegaram à casa dos macacos. Eles encontraram o líder dos macacos. Cara entendeu a linguagem dos macacos socos, então ele tentou falar com o líder. O líder contou uma história. Muito tempo atrás aquele lugar era um lugar lindo e rico, mas quando era lua cheia um monstro veio roubar as bananas que eles haviam recolhido. Era como uma oferenda. Um dia a água parou de correr e aquele lugar secou, mas o monstro continuou vindo e procurando as bananas. Pio acidentalmente disse a eles que foi ele quem secou a casa deles. Os macacos estavam zangados com ele. Pio tentou lutar com eles, mas acidentalmente ensinou os macacos a fazer spears. Outro grupo havia perdido os rastros. A avó tentou ajudá-los voando com seu animal de estimação, mas seu cabelo não era apenas um fio de cabelo. Hop estava farta da família de Grug. Ela zombou de todos os membros da família Crudes. Então ela fugiu, mas no caminho ela escorregou em algo e caiu em uma caverna. Ela estava presa dentro de um gelo e viu um monstro. Felizmente, Eep chegou bem a tempo. Os outros também vieram. Não havia apenas um monstro. Dawn viu o bebê monstro. Ela disse a todos para baixarem as armas e deixarem o bebê monstro rastejar para fora. Os monstros não tentaram mais atacá-los. Dawn percebeu que o comportamento agressivo do monstro era apenas para proteger seu filho. Isso a lembrava dos humanos.
Às vezes os humanos se esqueciam de que eram muito possessivos com os filhos. Era porque eles amavam muito seus filhos. O animal de estimação da vovó encontrado era o Grug Carep e foi sequestrado. O Uga viu que Ep estava triste com alguma coisa e tentou falar com a filha. Ep perguntou a ela que ela tinha muitas feridas físicas, mas porque o coração partido a machucava mais do que essas feridas. Ela não conseguia nem ver a ferida de seu coração partido. A ferida física era dolorosa, mas não tão dolorosa quanto as feridas emocionais que podiam transformar os humanos em criaturas irracionais. Uga disse a Ep que se estivéssemos tristes porque perdemos algo, então valia a pena lutar por aquilo que perdemos. Era hora de dormir. Eles dormiram amontoados de novo. Hop pensou que eles eram estranhos. Ela se recusou a se juntar a eles no início, apesar de estar morrendo de frio. Ela foi finalmente forçada a se juntar a eles. Hop se desculpou com a família de Grug por tudo o que fez. Uga e sua família aceitaram seu pedido de desculpas. Na casa dos macacos, Greg e Pio começaram uma longa briga. Eles contaram uns aos outros sobre os erros que cometeram por suas famílias. No clímax da briga, eles finalmente admitiram que ambos eram pais terríveis. Depois que o cara as viu, ele percebeu que as palavras podem ser armas. Ele então se lembrou de tudo que havia dito para Ep. Hop acordou. Todos ficaram surpresos com seu cabelo de leão. O animal de estimação da vovó voltou para casa e contou a eles sobre a localização dos macacos. A avó se tornou a líder do grupo e nomeou cada um deles como Boguater, Fireart, Seeker, Bloodworm, Sunset. Grog, Pio e Cara foram vestidos pelos macacos como uma oferenda. Eles finalmente se desculparam um com o outro. O cara percebeu que o amanhã que ele procurava não era um lugar, mas sim um parceiro de vida. O monstro então apareceu. Estava prestes a comer os três, mas de repente suas famílias chegaram. Uma batalha feroz ocorreu entre o monstro e o grupo que havia se renomeado como a avó era chamada de Rainha das Mulheres. Ep era chamado de Coração de Fogo. Dawn era chamada de Irmã Sunset. Uga era chamada de Bloodworm. Sandy era chamada de Seeker. Tunk era chamada de Tunk e Hop era chamada de Bodewater. Grug e o cara que estavam prestes a serem comidos pelo monstro foram resgatados pelos cabelos da vovó. O grupo da vovó trouxe as bananas embora. Enquanto isso, Eap tentava distrair o monstro que o perseguia. Eles Grug e Pio caíram da cesta. Pio disse a Grug para correr, mas Grug recusou. Cara entrou em pânico quando viu que Eap estava sendo atacado. Quando o grupo da vovó saiu daquele lugar, não encontraram ninguém na cesta. Só viram Grug e Pio que vieram depois. Cara estava tentando resgatar Ep. Em tal situação de emergência, Cara finalmente expressou seu sentimento por Ep. No lugar onde estavam, desmoronou e quase foi agarrado pelo monstro. Felizmente os outros vieram ajudá-los jogando algumas pedras. Ep teve a ideia de largar o lugar onde eles estavam. Ela tentou queimar seus laços. Depois que eles conseguiram, Ep e Cara se beijaram. Acontece que o monstro ainda estava vivo. Felizmente, o monstro apenas agarrou o dedo de amendoim de Ep. Os dias foram passando, todos voltaram para casa. Eles também derrubaram as paredes. Naquele lugar todos viviam em harmonia, as duas famílias, os macacos e outras. Na verdade, eram 3 famílias, já que Ep e Cara se casaram. Eles viviam juntos e felizes. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.